Bem-vindo ao canal Escatológico. Bom, não podemos esquecer que a introdução do socialismo em nosso país, no Brasil, se deveu em grande parte à Igreja Romana, com as suas comunidades eclesiais de base, com a CNBB, onde a grande maioria, se não todos, que ali comungam, são comunistas, socialistas. Se deveu à teologia da libertação, inclusive um dos seus expoentes foi excomungado, não é? Da Igreja de Roma, e hoje eles têm um Papa comunista, e essa igreja, né, permitiu a eleição de Lula, um comunista ordinário, através aí de apoio, né? Temos aí o Frei Beto, que ama Cuba, Fidel Castro, Che Guevara. Temos aí uma tal de Marina também, que ela se imiscuiu no seio protestante, se dizendo uma cristã devota, e um monte de abestado foi atrás para poder fazer campanha para ela, e é uma comunista, foi até apelidada pelo povo de melancia, verde por fora, vermelha por dentro, porque esse movimento ecológico, né, esse negócio de Greenpeace, tudo isso tem um viés comunista, esquerdista, né? Então tem gente aí que se diz anticomunista, mas defende aí Roma, né, a Igreja Romana, de uma forma assim que beira o fanatismo. Entretanto, né, você pode pesquisar, temos aí que Roma foi utilizada, né, pelos comunistas para poder implementar o comunismo e o socialismo no Brasil, né? E vocês podem também pesquisar, tem até esse livro. Então tem esse livro aqui, ó, O Papa de Hitler, Pio XII, a história secreta de Pio XII. Então pode ver ele aqui, ó, sendo saudado por nazistas. Então o papado, né, o papado sempre teve relações íntimas com o totalitarismo de esquerda, né, com Hitler. O Vaticano, né, através de um documento chamado Tratado de Latrão, devia ser ladrão, né? Então, através desse documento, o Vaticano foi criado. E foi criado por quem? Por Benito, ou Bendito, Mussolini, um fascista comunista. Então, a relação, né, com o totalitarismo de esquerda e o Vaticano é visceral, né? Uma relação muito íntima. Os caras são unha e carne, entendeu? E aí você vê aí algumas pessoas querendo reescrever a história. Não adianta não, gente, está documentado. Esse aqui nunca foi um cara bonzinho, não, né? Aliás, a história do papado é infame. Podem pesquisar, né? É infame. E eles enganam mesmo. Não é à toa que a palavra de Deus afirma que o falso profeta será um papa.
né? Os caras, eles têm o poder de enganar. Um engano, né? Bom, é muito interessante, né, entender que Hitler, Franco, Mussolini e muitos outros ditadores, eles nasceram e foram criados como católicos. E houve exemplos, ele fala aqui no livro, isolados, mas significativos, de bispos católicos expressando opiniões antissemitas, no momento mesmo em que a perseguição aos judeus aumentava na Alemanha, em meados da década de 1930. Em 1936, por exemplo, o cardeal Lond Primaz da Polônia opinou, abre aspas, o problema judaico existirá enquanto os judeus existirem. Né? Então, vejam só, ele fala também que ao longo do ano de 1942, Pacelli, que é justamente esse cara aqui, esse Papa Pio XII, né? Esse livro aqui eu recomendo, viu? A História Secreta de Pio XII. Vamos ler, né? John Cromwell. Vamos ler esse livro. Está indicado. Retornando. Ao longo do ano de 1942, Pacelli recebeu um fluxo de informações confiáveis sobre detalhes da solução final. Solução final foi o nome que eles deram à grande operação de extermínio dos judeus na Europa. Então ele conhecia. O cara era um chefe de Estado. Era um chefe de Estado louvado por Hitler, louvado por Mussolini. Então, ele tinha que saber, né? Mas para preservar o Vaticano, talvez de uma invasão pelos nazistas ou pelos fascistas, aí é isso aí, meu amigo. Mas eles sofrerão, né? Alguma coisa sempre acontece com os ímpios, não é? Ao longo do ano de 1942, Pacelli recebeu um fluxo de informações confiáveis sobre detalhes da solução final. Não veio tudo de uma vez, mas pouco a pouco. Ao mesmo tempo, ele era obrigado a ouvir súplices crescentes do mundo inteiro para uma condenação expressa. Em 9 de fevereiro de 1942, apenas 20 dias depois da Conferência de Wannsee, Hitler fez um programa de rádio, declarando historicamente que os judeus serão liquidados pelo menos por 1000 anos. É um ímpio mesmo, né? Um anticristo dos infernos. Amiguinho do Papa Pio XII. Né? Que de Pio não tinha nada. Bom, o discurso foi publicado no Mensageiro, um jornal de Roma. Atraiu a atenção de Osborne, o ministro britânico na Santa Sé. Quer dizer, é um estado mesmo, né? Tem até representante, tem até ministros de outras nações lá dentro. E do cardeal secretário de Estado Maglione, que comentou com Osborne sobre o novo acesso de Hitler contra os judeus. A história das tentativas de Osborne dentro do Vaticano para persuadir Pacelli a se manifestar proporciona uma perspectiva ideal para se acompanhar o curso do conhecimento e reações de Pio XII. Quando os Estados Unidos entraram na guerra, em dezembro de 1941, depois do bombardeio de Pearl Harbor pelos japoneses, Washington pediu a seu conselheiro na embaixada em Roma, Harold Titman, que fixasse residência dentro do Vaticano, na mesma base que o ministro Osborne. O Vaticano relutou em princípio, mas depois de muitas manobras diplomáticas,
Tiedemann pôde finalmente apresentar suas credenciais em 2 de maio de 1942. Começou assim um relacionamento diplomático sem precedentes entre a Santa Sé e Washington. E vejam só, esse cara ele fez uma pesquisa extensa para escrever esse livro. Não é coisa de youtuber moleque, não. Que fica aí falando, né, que esse Papa aqui era bonzinho, né? Então vamos ver aqui. Desse momento em diante, Osborne e Tiedemann tiveram inúmeras conversas, cujos registros aparecem em seus documentos oficiais sobre a posição de Pacelli. Osborne, segundo Tiedemann, declarou que o Papa era impopular na Inglaterra e que seu governo estava convencido de que o pontífice apostava na vitória do eixo. É claro, pô, o cara era um fascista, amigo de Hitler e Mussolini. Oxe, mas é claro, nem precisava estar documentado isso não. Em 16 de junho de 1942, Tiedemann enviou um relatório para Washington. Dizia que, em sua opinião, Pacelli desviava-se para assuntos puramente religiosos, como um avestruz, um covarde. Não passa de um covarde. E está aqui a história, né? Tem que botar o nome de um cara desse na lama mesmo. Então, não apenas a história coloca, né? Não adianta vocês fazerem revisão, não. Tá aqui, entendeu? Tem registro da amizade desse homem com os ímpios ditadores da Europa durante a Segunda Guerra Mundial. Não passa de um ímpio que já está sofrendo o castigo dele. Isso aí, ó, não tem para onde escapar não, meu amigo. Tá aqui. Ele foi excomungado do céu. Tá aqui. A autoridade está aqui. Dizia que, em sua opinião, Pacelli desviava-se para assuntos puramente religiosos como um avestruz e que a autoridade moral do papado, conquistada por Pio XI, estava sendo erodida. Estava sendo erodida, ou carcomida, não é? Ele pedira ao cardeal Maglione que condenasse publicamente as represálias em decorrência da morte de Heydrich. O secretário de Estado, no entanto, limitara-se a sacudir a cabeça em negativa, comentando que isto só serviria para agravar a situação. Aí tem aqui os números, né? Notas de fim. Aqui, ó. Tá tudo documentado. Ó. Aqui, ó. A igreja alemã sobre Hitler, sob o domínio de Hitler, né? The German Churches under Hitler. As igrejas e o Terceiro Reich. Tem um monte de coisa. Vocês podem ver, não tem para onde escapar. Viu? Revisionistas da história, parem de mentir. Esse cara era um ímpio, poxa. Um homem que usava sua capa religiosa para promover os esquemas do demônio aqui na Terra. Tiedemann encerrou a conversa com a repetição de sua teoria habitual sobre a inércia e silêncio do Papa, que Pacelli achava melhor irritar os amigos em vez de os inimigos. Qual o nome disso? Cobardia. Covarde. Lá no inferno de Dante, existe aí um local para os covardes, né? E a Bíblia é muito clara sobre isso, né? Em Apocalipse 21:8, perdão, em Apocalipse 21:8 está escrito: mas quanto aos covardes, e aos incrédulos, e aos abomináveis, e aos homicidas, e aos fornicadores, e aos feiticeiros, e aos idólatras, e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. Então esse Papa, ele está aí, né, classificado entre os covardes e também entre os mentirosos. Então vamos parar de defender
o indefensável, entendeu? Porque está documentado, muito bem documentado, a amizade, a omissão, a canalice desse Papa com relação ao extermínio dos judeus, por pura conveniência política. Conveniência política. Cristo nunca, eles desejaram fazer de Cristo um rei político, mas ele não aceitou, não é? Mas aí eis que há defensores desses comunistas. E muitos aí se dizendo pessoas, né, conservadoras e que são anticomunistas. Isso é engraçado, né? É muito estranho. Muito cuidado, viu? Porque eles podem ser infiltrados. Então tá aqui. Agora vamos saber um pouquinho da história desse Eugênio Pacelli, não é? Vamos ver aqui. Não há histórias para descrever o curso de sua educação sacerdotal durante os 4 anos seguintes. Tudo o que se sabe com certeza é que ele passou nos exames necessários que o qualificavam para ser ordenado. No dia 2 de abril de 1899, com apenas 23 anos, Eugênio foi ordenado sozinho na capela particular de um bispo auxiliar de Roma, não com o resto dos candidatos da diocese de Roma, em São João de Latrão. Mais uma vez, ele se esquivara de seus contemporâneos. No dia seguinte, celebrou sua primeira missa, etc. e tal. Pacelli completara sua educação em teologia sagrada com um diploma de doutorado. Pelos padrões de hoje, seria mais uma licenciatura. Concedido por um pequeno ensaio, agora perdido para a posteridade, e um exame oral em latim. No outono, ele tornou a se matricular no Instituto Santo Apolinário para estudar direito canônico. Vai contando a historinha aqui e tal. Mas a influência, vejam só, mas a influência dos jesuítas em Roma, que Pacelli considerava seus mentores especiais, né, os jesuítas, né, vocês podem assistir aí no canal, tem alguns vídeos a respeito desses caras. Né? E aí vocês podem pesquisar na internet, mas não em sites ou em canais que apoiam, né, esse tipo de coisa aqui. Você vai ter que pesquisar. E vai descobrir o que são os jesuítas. Mas a influência dos jesuítas em Roma, que Pacelli considerava seus mentores especiais enquanto estava no seminário e pelo resto da vida, é notável por outras razões. Em 1898, quando Pacelli completava seus estudos para o sacerdócio, o Silvio Católica, o jornal jesuíta baseado em Roma, proclamava a culpa de Alfred Dreyfus, né? O caso Dreyfus, que é um judeu que foi condenado injustamente, vocês podem pesquisar também isso, o oficial judeu do exército acusado de traição na França. O jornal continuou a insistir em que ele era culpado no ano seguinte, mesmo depois de Dreyfus ter sido indultado. O editor Padre Rafael Ballerini dizia, vejam só, que os judeus haviam comprado todos os jornais e consciências na Europa. Então, jesuíta, eles são antissemitas. E eles trabalham pela destruição do Estado judeu e dos judeus, certo? E tá aí, mentores desse ímpio que odiava judeus. Mas tem gente que quer reescrever a história dizendo que ele era bonzinho para com os judeus, né? Tá bom, me engana que eu gosto. Então, o editor, Padre Rafael Ballerini, dizia que os judeus haviam comprado todos os jornais e consciências na Europa para absolver Dreyfus. Numa conclusão assustadora, ele assevera que onde os judeus conquistaram a cidadania, o resultado foi a ruína de cristãos
ou o massacre da raça estrangeira. Que ímpio sem vergonha, não? Não sabemos como Pacelli foi afetado por essas opiniões publicadas por um periódico tão influente em Roma, mas os sacerdotes católicos recém-ordenados ao final do século XIX não podiam deixar de ser influenciados pela longa história das atitudes cristãs contra o judaísmo. Cristãs não, né? Católicas romanas. Uma coisa totalmente diferente. Né? Porque Cristo não tem Estado, meu amigo. Ele não veio aqui ser rei secular. Né? É o reino dos céus. Ele vai retornar de uma forma, né, que ele vai governar a Terra no milênio e com certeza não vai ter lugar para esse tipo de coisa, né? Para esse tipo de desvio da doutrina cristã, né? É um Estado, tal, aquele negócio. Não vai ter espaço para eles, não. Bom, agora ele fala, né? Catolicismo e antissemitismo. Havia diferenças significativas entre o racismo do século XIX, inspirado por uma deturpação do darwinismo social, e o tradicional antijudaísmo cristão, que aí não tem nada de cristão, né? Que persistia desde o início do cristianismo. Bom, aí ele está meio equivocado, é claro. Né? Porque os primeiros cristãos eram judeus, jamais poderiam ser antissemitas. Isso foi uma perversão, né, pela criação da Igreja de Roma. Né? Porque o romanismo é essencialmente paganismo puro. O antissemitismo racista, do tipo que daria origem à solução final dos nazistas, se baseia na ideia de que o conjunto genético judeu era por natureza biologicamente inferior. Daí a lógica insidiosa de que seu extermínio traria vantagens no caminho para a grandeza nacional. Ao final da Idade Média, os judeus espanhóis foram excluídos da comunidade pura de sangue cristão, por influência de Roma, lógico, né, do romanismo. Na época das grandes descobertas das Américas pelos europeus, houve debate sobre a situação de escravos naturais dos nativos do Novo Mundo. As noções racistas, porém, nunca integraram o cristianismo ortodoxo. Os cristãos, de um modo geral, ignoravam a origem racional e nacional na busca de convertidos. Bom, mas isso aí já é outra questão, né? Porque, como a palavra fala, que muitos virão adorar a Cristo, a Deus, provenientes de povos e nações diversas, né? Então, continuemos. A antipatia cristã contra os judeus derivava da convicção, datando do início da igreja cristã, de que foram eles que assassinaram Cristo. Mais do que isso, assassinaram Deus. Bom, aqui também ele está equivocado, né? É uma opinião do autor, que eu não concordo. Né? Isso aqui, na verdade, isso aqui deriva também, esse ódio aos judeus, da Roma pagã. Bom, aí tem aqui que ele fala a respeito de Orígenes, né? Que chegou Você vê que todos esses caras aí, Orígenes era de Alexandria. E foi em Alexandria que eles escreveram os piores documentos, né? Ou perverteram lá o Novo Testamento. Né? Foi em Alexandria, no Egito. Do Egito nada pode vir alguma coisa que presta. O Egito, né? É o símbolo do pecado. Então, esse Orígenes escreveu: o sangue de Jesus cai não apenas sobre os judeus daquela época, escreveu Orígenes, mas também sobre todas as gerações de judeus até o final do mundo. É um abestado mesmo. Né? São João Crisóstomo escreveu, aqui é um santo, né? Mais um santo romano.
A sinagoga é um bordel, um esconderijo para bestas impuras. Nunca nenhum judeu rezou para Deus. Eles são possuídos por demônios. Então, no primeiro concílio de Nicéia, em 325, o imperador Constantino determinou que a Páscoa dos cristãos não deveria competir com a Páscoa dos judeus. É inadmissível, dizia ele, que no mais sagrado festival adotemos os costumes dos judeus. Não devemos ter nada em comum com esse povo odioso. Tá aí, então, o antissemitismo. Constantino, o fundador da Igreja de Roma, não é? Que conseguiu colocar pagãos e supostos cristãos sob a mesma rede de proteção, né? Escreveu essa idiotice aqui, né? Seguiu-se uma série de medidas imperiais contra os judeus, impostos especiais, a proibição de construção de novas sinagogas, a proibição do casamento entre judeus e cristãos. A perseguição ocorreu sob vários imperadores. No século V, os judeus eram rotineiramente atacados durante a Semana Santa, excluídos de cargos públicos e tinham as sinagogas incendiadas. Bom, então é extensa a pesquisa, né? A pesquisa aqui é muito extensa. Recomendo esse livro. O comunismo foi introduzido no Brasil, o socialismo, infelizmente, pela influência da teologia da libertação imiscuída nas comunidades eclesiais de base, tendo como expoentes Frei Beto e Leonardo Boff, e como filha impura parida, essa Marina Silva, né, que, por sua vez, se imiscuiu nas igrejas protestantes, seduzindo muitos incautos. Vamos pesquisar e muito cuidado com os revisionistas da história, que não passam de mentirosos. Fica a dica.